Meu nome é Bruno de Oliveira Beck, tenho 16 anos, estou no terceiro ano do ensino médio. Meu nome é Bruno José Santos de Oliveira, eu tenho 15 anos. Eu trabalho de manhã, estudo de tarde e no final de semana gosto de jogar bola. Eu tenho asma. Desde os 7, 8 anos eu vi que eu tinha asma. Através da respiração, obtemos oxigênio e eliminamos gás carbônico. Esse processo envolve o conjunto de órgãos do sistema respiratório. Poluição, tabagismo e fatores genéticos estão associados à asma, uma das principais doenças do sistema respiratório. A asma é uma doença alérgica e pode afetar pessoas de todas as idades, mas a maioria dos casos é diagnosticada na infância. Hoje em dia, os tratamentos evoluíram muito e podem prevenir as crises asmáticas, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Como que a gente poderia explicar o que é a respiração? A maneira mais simples de explicar é o pulmão botando o ar para fora e botando o ar para dentro, para fazer a troca do oxigênio com o gás carbônico que a gente elimina do organismo. E o que é a asma? É aquela sensação de que o ar está no peito e não consegue sair e também não consegue entrar. É uma doença que está situada fundamentalmente nos brônquios, que são os canais da respiração que a gente tem para que esse ar entre e saia no nosso organismo. Muitas vezes a gente vê confusão de asma, bronquite, entre outros nomes, né? Por que será que tem tanta confusão? Um subterfúgio, para não dizer asma, dizem bronquite asmática, que é uma forma da pessoa entender que a sua doença seja mais leve do que aqueles que teria asma declarada. São os mesmos aspectos de uma mesma doença, ou seja, uma pessoa pode ter asma fraca, intermediária e forte, mas todas elas têm asma. Bruno, me conta o que tu gosta de fazer. Andar de skate, jogar bola, sair com os amigos, desenhar eu gosto bastante. Desde que idade tu tem asma? 7, 8 anos, que foi quando eu tive um ataque e fui parar no hospital e fiquei lá internado uns 2, 3 dias. Então foi a tua primeira crise de asma ali? Sim, foi. Tu te lembra o que tu sentiu? O que foi a tua crise de asma? Não saiu o ar, assim, é como se tivesse alguma coisa trancando, assim, não deixasse, é como se eu estivesse dentro da água, é essa sensação. E ao longo da tua vida, assim, de que forma tu acha que a asma interferiu? Atrapalha, mas interferir em alguma coisa não, porque eu continuo fazendo as mesmas coisas. Então tu não deixa de fazer? Não deixo de mas fazer. Atrapalha? Mas atrapalha. E aí o que atrapalha? No campo, aí tipo, tem gente que tem que correr bastante, treinar, e eu que sou o único que tem asma, eu me prejudico mais. Na asma o que ocorre? O indivíduo respira algum tipo de material que vai provocar uma reação no organismo. E essa reação nos brônquios é de fechamento dos brônquios, né? Esse fechamento dos brônquios vai dificultar a entrada e a saída do ar. O ar que entra através das nossas narinas passa pelos brônquios e bronquíolos, que são canais que levam o ar até os pulmões. Numa crise de asma, os brônquios e bronquíolos se contraem, provocando broncoespasmos. Ao mesmo tempo, ocorre uma inflamação e acúmulo de secreção nesses canais. O conjunto desses fatores dificulta a passagem do ar e provoca a sensação de sufoco. O diagnóstico de asma é essencialmente clínico, não precisa aparelho nenhum, exceto o nosso conhecido estetoscópio. Ou seja, o indivíduo que tenha crises de tosse, crises de falta de ar, crises de chiado, a gente está chegando fortemente à probabilidade do diagnóstico de asma. Nos primeiros 2 anos de vida é muito difícil fazer o diagnóstico de asma porque várias condições causam chiado no peito e que mais tarde, depois de um tempo de acompanhamento, é que poderá se firmar o diagnóstico de asma. Mas a maioria dos asmáticos mais graves já tem crises de asma no primeiro ano de vida. Com 8 meses, ele teve de madrugada uma falta de ar. Daí eu levei no pronto-socorro,
Daí falaram que ele estava com bronquiolite. Quando eles tinham a crise, eu ia para o hospital, ele ficava às vezes 2, 3 dias quando era nenenzinho. Normalmente, a gente não usa a palavra asma para os nenés, né? Até os 2 anos é difícil de firmar o diagnóstico de asma. Né? A asma é mais uma doença crônica, uma coisa que às vezes dura durante toda a infância, adolescência, pode durar para sempre. Né? Bronquiolite é um episódio isolado. Né? Claro, quando a criança começa a ter muitos episódios, a gente suspeita que ela tenha uma doença crônica. Isso. Né? Então, bronquiolite acontece em várias crianças e a maioria delas vai ter uma bronquiolite, fica com falta de ar, né? O pulmãozinho, o tórax da criança, né? O peitinho fica mexendo várias vezes, bem rápido, assim, dá para escutar aquele chiado de gato. Né? Isso. E tem que ter cuidado, se a mãe vê isso, é bom ter especialmente nos nenezinhos, né? É bom ter uma avaliação médica. É muito importante caracterizar que seria assim uma crise de asma, entre aspas, perigosa, e a crise de asma de uma maneira geral. O indivíduo pode ter uma crise de asma só manifestando tosse, uma tosse que não passa e não está com uma infecção, por exemplo. Então, ele pode estar tendo uma crise de asma. E outra maneira dela identificar que essa crise de asma, ela piora quando ela faz atividade física. Quando estou andando de skate com meus amigos ou sozinho, às vezes dá aquele ataque. Teve uma vez que eu não tinha bombinha. Aí eu não tive que voltar para casa com o skate, senão ia dar mais asma. Aí eu fiquei quieto, sentado na rua, ver se passava um pouquinho para voltar para casa. Agora, a crise de asma forte é importante, especialmente em quem já sabe que a criança tem asma, é aquela crise de asma que vai piorando apesar do tratamento. E também aquela que a criança começa a puxar, chega a levantar os ombros de tal grau de falta de ar, e essa criança às vezes ela fica com tanta falta de ar que ela não consegue dizer uma frase. Quais foram os sintomas que ele apresentava nessa primeira crise? Ele teve falta de ar. Falta e de eu ar. não sabia medicar falta de ar, então eu corri para o pronto-socorro com ele. E lá foi diagnosticado que ele tinha bronquite asmática. Tu começou a ter crises bem seguidas ou como é que era? No começo não, porque minha mãe estava cuidando bastante, evitando isso, comprou a bombinha, só que eu não usei muito. Aí depois, quando eu fiz uns 10, 11 anos, aí é como se voltou com mais frequência. Antes era uma vez por semana, agora é todo dia. E no colégio as pessoas sabem que tu tem asma ou não? Só alguns amigos que já viram fazendo a bombinha, mas muito não sabem que eu tenho asma. De vez em quando até levo escondido pro colégio essa bombinha, caso eu precise. Quando tu era pequeno, os teus pais chegaram a conversar com o pessoal da escola para dizer que tu tinha asma? Ah, isso. No primeiro colégio eles avisaram assim que eu tinha asma e tinham um cuidado, tipo, Bruno, tá na hora do teu remédio, vai lá no banheiro, toma remédio e depois volta pra aula. Uma criança pequena é importante, né, Sim. avisar. Para daí, caso aconteça alguma coisa, os professores sabem o que fazer. Ele estudava numa escola estadual que a escrita no quadro era com giz. E ele sempre voltava com crise. Então eu pedi para trocar ele de lugar. Vai mais para trás. O diagnóstico de asma na criança gera muita ansiedade nos pais. Por isso, buscar informações e esclarecer todas as dúvidas com o médico da criança é fundamental. Fique atento ao chiado no peito, respiração com dificuldade ou tosse, que são sinais de uma nova crise de asma. E o que causa a asma? Existem várias causas conhecidas e algumas desconhecidas, né? As mais conhecidas são as infecções virais. O indivíduo que não tem asma, por exemplo, pega um vírus chamado rinovírus, tem um resfriado comum, aquele que a gente não tem febre, tem apenas uma sensação de nariz congestionado. Se o sujeito tem asma, esse vírus entrando no aparelho respiratório, ele desperta a reação asmática. A gente poderia dizer que a asma é um tipo de alergia? Nem sempre. Existe o asmático alérgico e existe o asmático não alérgico. No indivíduo muito alérgico, existem elementos alergênicos que causam a crise de asma. Por exemplo, o famoso ácaro, que é com as suas fezes que podem permanecer no ar
elas podem provocar esse choque dentro do aparelho respiratório, que é a resposta asmática. Ele começava com os espirros, alergia mesmo. Então ele é alérgico? Ele é alérgico. Quando o vizinho cortava a grama, aquele cheiro da grama, aquela poeirinha da grama no ar, incomodava ele. Se ele estivesse na rua brincando com o cachorro, então isso aí desencadeava ele. E tem pessoas que têm crises de asma por fatores emocionais. Não é raro acontecer uma criança em idade escolar, mal preparada para uma prova de final de ano, ter uma crise de asma porque está ansiosa. Como é que tu te sentiu quando soube que o Bruno tinha asma? Eu fiquei com medo e me senti um pouco assim, decepcionada de ter deixado ele ter asma, entendeu? Como se fosse culpa minha. E, na verdade, depois eu fui aprendendo e sabendo que isso é hereditário. Se eu deixei ele brincar com gato, se eu deixei ele pegar o vento, se morar aqui perto da BR também. Então, na minha cabeça, vários motivos eu achava que tinham provocado a asma. O que se entende é que existe um grupo de pessoas que nascem com uma predisposição familiar a ter asma. A criança asmática, ela nasce com um potencial, vamos dizer assim, um percentual de chance de ter asma. E ela é exposta em ambiente a fatores desfavoráveis que vão lhe causar asma. Por exemplo, se sabe que uma criança que nasceu de uma gestação de uma mãe fumante, ela mesmo que tenha geneticamente uma chance pequena de ter asma, o fato de ser exposta ao tabaco, a fumaça de cigarro, aumenta a chance dela apresentar doença clínica. Então, dá para dizer que é um balanço entre a condição genética e a condição ambiental. É muito comum ter rinite, alergia de pele, junto, isso tem? Quando eu tenho asma, o que me irrita é toda essa parte do rosto, tipo nariz, olhos, coça bastante. As pessoas que são portadoras de asma, cerca de 80% a 90% desses pacientes apresentam manifestações de rinite. E esses pacientes, se não tiverem um tratamento, um acompanhamento adequado de sua rinite, eles vão necessitar maior quantidade, maior intensidade de tratamento para controle da asma, vão ter maior frequência de crises. No indivíduo portador de rinite verdadeiramente alérgica, ele tem uma predisposição genética a se sensibilizar, ou seja, a fabricar anticorpos específicos contra esses agentes presentes no ambiente, seja ácaros da poeira, fungos do árido mofo, pólens, pelos de animais. Em novas exposições a esses agentes, vai haver uma ligação entre esses anticorpos e os agentes causadores, determinando o surgimento dos sintomas. Espirros frequentes, uma coceira forte no nariz, que pode atingir os olhos, ouvidos, a garganta, a produção de uma secreção nasal aquosa, abundante. Não gosto de ficar parado assim, eu sempre gosto de ficar em ação, tipo, praticar esporte. O cigarro é um dos principais desencadeantes de crises de asma. Por isso, os asmáticos devem evitar ambientes que tenham fumaça de cigarro. Você sabe o que pode desencadear uma crise de asma? Minha mãe é fumante, tem asma e foi recomendado que ela parece de fumar por causa da asma. Minha irmã teve asma. Meu primo tem asma. A crise era violenta quando ela tinha asma por causa da temperatura muito fria e úmida. Então ela não conseguia respirar. A mãe dele era fumante na gestação. E as crises eram violentas mesmo. Ele teve faltas de ar, muita tosse, bastante secreção. Umas crises de falta de ar. A falta de capacidade de respiração da pessoa. Uma inflamação, né, nos brônquios, né. Quando a pessoa tem uma doença como essa, como a asma, que é uma doença crônica, ela tem que tomar cuidado com os períodos de extremidades, né? Muito frio, muito quente, muito seco. O clima frio aumenta a transmissibilidade de vírus e bactérias.
Por isso que as pessoas adoecem mais, ficam mais aglomeradas. E outra coisa também que acontece no frio, que é importante lembrar, é que existe um congestionamento da via aérea superior e as pessoas ficam com o nariz congestionado. E ao congestionar o nariz, o que acontece? A pessoa respira com a boca aberta. E ao respirar com a boca aberta, esse ar entra na via aérea com os poluentes todos que existem. Não existe o filtro. O nosso aparelho respiratório foi feito para trabalhar com um certo grau de limite. Tanto pouco quanto muito é prejudicial. A umidade relativa do ar excelente que nós temos lá dentro do alvéolo é em torno de 96%, 97% de umidade relativa do ar. Se aqui fora está 40%, 30%, o nosso organismo tem que trabalhar para colocar vapor de água nesse ar para chegar no alvéolo e ser absorvido adequadamente. Então, o trabalho respiratório é maior quando a umidade está baixa. Dobra o número de atendimentos e a gravidade desses atendimentos também piora muito no período da seca. Se a mãe, aos primeiros sintomas de uma virose respiratória, procurar o posto de saúde, o seu pediatra, ou o médico clínico geral, o médico de família, para dar os primeiros atendimentos, resolve. Só que as pessoas, às vezes, eles negligenciam esse primeiro atendimento. Deixa para ir quando já está complicado. E aí, quando está complicado, sobrecarrega o quê? Os hospitais, sobrecarrega o pronto-socorro municipal. E quantas vezes ele ia para a emergência? Uma vez por semana nós íamos. Uma vez por semana? Uma vez por semana. Uma doutora disse assim que não, que ele não podia ser atendido na emergência, porque ele era uma doença crônica, ele ia se misturar com outras crianças que tinham outros problemas, que eu tinha que procurar um especialista. O Brasil hoje está liberando leitos que antes eram ocupados por asmáticos para outras doenças, graças ao tratamento adequado da asma. E a medicação é disponível gratuitamente pelo SUS. Então existem programas que disponibilizam atenção médica e medicação para asma, medicação de boa qualidade. Então isso gera redução de visitas em emergência, fundamentalmente, e hospitalizações. E isso é preciso uma coisa contínua, né? Vínculo da família com o seu médico assistente, e a família tem que acreditar naquilo que está fazendo, né? Muitas vezes a família vem na primeira consulta, ouve a palavra bombinha e não vem mais. No começo ele não queria fazer a bombinha quando ia fazer exercício. Era uma briga. Daí ele ia fazer, ficava quase morrendo, botava pra dentro. Daí agora não, agora ele já cresceu, tá maior, já sabe que tem que fazer a bombinha antes de jogar bola. Eu levo sempre as bombinhas dentro da mochila. Tá. Se me dá falta de ar, eu vou lá e faço. Então vocês já perceberam como dá para controlar bem a asma só com as bombinhas, né? A técnica correta, ela salva vidas, ela diminui as idas à emergência. Técnica inalatória é fundamental. Todas as crianças que usam broncodilatador ou medicamento preventivo por inalação tem que ter um espaçador. A técnica adequada é aquela que vai colocar a posição adequada, vai se fechar bem no rosto, e quando a criança receber o jato, de preferência ela respirar pela boca 3 vezes para cada jato que se administrar. Quando a criança ficar maior, pode-se tirar a máscara, colocar na boca da criança, como isso aqui. Ela vai inalar, fazer uma apneia, parar de respirar durante 10 segundos. E isto vai fazer com que o medicamento desça para dentro dos brônquios. O espaçador, ele permite que tu use melhor o jato. Senão acaba batendo na parede da boca, ou então indo para fora, tu perde o remédio. Se tu usar o espaçador, tu vai estar puxando todo o remédio, todo o ar ali dentro, e ele vai lá pro pulmão, lá perto dos alvéolos, nos brônquios. Como é que tu foi cuidando da asma ao longo da tua vida? Que tipo de tratamento que tu fez? No começo a gente ficou só com bombinha, tipo a mulher só consultou pra gente usar a bombinha. Aí tinha a bombinha, o espaçador, e a gente ficou só nisso, mas não usando só quando eu tinha, tudo tipo, 3 vezes por dia a gente usava, de manhã, de tarde, de noite. Como é que é o tratamento da asma? O tratamento da asma tem vários aspectos. Primeiro aspecto a gente levaria para o aspecto preventivo. Uma criança asmática não pode ser colocada dentro de uma redoma de vidro dizendo que ela é uma criança super sensível. A gente quer que ela seja uma criança com vida normal.
Vida normal, é óbvio que um ambiente onde se multiplique o ácaro é um ambiente desfavorável. Então, uma forma de tratamento é fazer com que o ambiente fique com superfícies lisas, que não se use carpete, expor o ambiente que a criança mais fica, que é o seu quarto, expor ao sol, os colchões, os travesseiros. Eu tinha muito bicho de pelúcia, porque eu era pequeno, aí a gente teve que livrar de tudo por causa da asma. Aí do lã não pode ter bastante pelo, minha mãe sempre tem que estar cuidando da casa, evitando poeira, ácaro. E do outro lado tem o tratamento medicamentoso. O medicamento de alívio, que é o chamado broncodilatador, em que o indivíduo está com broncoespasmo, ou seja, os brônquios estão fechados, mas não é só o broncoespasmo que acontece na asma. Acontece a inflamação. A gente pode ver, por exemplo, aqui, uma enorme inflamação cheio de secreção dentro dos brônquios, então menos ar vai passar aqui. Então eu preciso usar uma medicação que reduza a inflamação. Nas crises graves de asma, os corticoides ou corticosteroides são os melhores medicamentos para efeito rápido, junto com o broncodilatador. Mandaram ele começar a usar bombinha, que eu achava, para mim aquilo ali foi, eu achava agressivo, né, mas com o passar do tempo que tu vai entendendo o procedimento que tu tem que tomar para o guri se sentir melhor, para respirar melhor. Então eu tive que me adaptar assim a várias situações, conseguir controlar sem precisar ir levar no hospital, né? Se passou a usar a medicação, a maioria delas inalatória, em que a criança respira um remédio que vai produzindo uma defesa contra a crise de asma. Ele vai controlando essa resposta exagerada do organismo. Qual é o resultado disso? A criança tem menos crises de asma, menos vezes ela vai na emergência e não vai ficar com o brônquio inflamado. Esses remédios são chamados preventivos. Existem duas formas de preventivos disponíveis. A forma da medicação inalatória, que é a bombinha, para prevenção, e existe medicamento usado pela boca. Ele consultou uma bombinha que é de cápsula. Tu bota uma cápsula e aperta e suga a cápsula. Aí ficou um bom tempo sem ter asma. Acabou isso, eu larguei minha bombinha. Aí passou uns 3 meses sem nada e voltou a dar. E isso serve para prevenir as crises. E foi por isso que tu percebeu que naquele período não tinha crise, né? Que é um tratamento de prevenção. Diferente da bombinha usual, que é só para tratar a crise. O melhor tratamento que tem para asma é o corticoide inalatório, que preventivo. Praticamente é o tratamento preventivo em todas as categorias de asma. O que existe de medo do corticoide é porque o mesmo remédio sob a forma oral, sob a forma de comprimido ou de xarope, ele tem muito potencial de efeitos colaterais. E esse medicamento usado de maneira adequada, na dose adequada, ele não tem como produzir esses efeitos colaterais. Seria uma questão de dose, então, comparar... Questão de dose, de técnica inalatória e de controle da doença. No momento que a gente atinge o controle da doença, que é a criança ficar sem crises de asma, eu vou chegar na dose mínima possível para atingir esse controle. Quanto ao corticoide oral, ele é uma excelente forma de tratamento de crise de asma, mas rarissimamente vai ser uma forma de tratamento de controle da asma. Então esse conceito, junto com o conceito de que broncodilatador sob a forma de spray é bom para resolver uma crise de asma, mas não é o tratamento para usar todos os dias. Por isso que na receita diz usar 5 comprimidos, né? E se não passou a crise, levar no médico, não usar o remédio de novo. O exercício melhora o condicionamento físico global e também respiratório. Nesse sentido, o exercício físico é importante. Então ele vai vencer uma crise próxima, se vier, com mais facilidade que se ele não tiver treinamento. Conceito de que exercício físico é bom, não tem dúvida, é bom. Só que não cura. Melhora o paciente em termos de condicionamento físico. Bruno, como é que tá a tua vida hoje em dia? Agora tá melhor, porque eu faço as bombinhas direita e passou um pouco da asma que eu tinha. E tu pratica atividade física? Sim, jogo bola no fim de semana.
Bombinha faz mal para o coração? Não, bombinha não faz mal para o coração, muitas delas são muito importantes para o controle da doença. Usar bombinha vicia? Usar bombinha não vicia, pelo contrário, algumas bombinhas são necessárias para usar todos os dias. Gestantes com asma podem passar asma para o bebê? Não é a gestação que passa a asma, e sim a genética que a mãe pode transmitir para a criança. É uma doença que a gente aprende a conhecer, a conviver e a se defender dela. Ser saudável é poder jogar bola no final de semana. Ser saudável pra mim eu não gosto de ficar parado assim, eu sempre gosto de ficar em ação, tipo, praticar esporte. Eu gosto de viver como se não tivesse amanhã, tipo, sempre praticando coisa, aproveitando bem 100% cada dia da minha vida. Perdeu algum de nossos programas? Ele pode ser visto na internet. Visite nosso site www.tvbrasil.org.br/ser saudável.